Olá, pessoal! Hoje nós viemos até aqui falar sobre um procedimento de estria, né? Um tratamento muito procurado na área de corporal. Todas as clientes que normalmente nos procuram, elas tiveram um efeito sanfona, um engorda e emagrece em algum momento da vida, né? E aí elas procuram o tratamento. Normalmente bastante desconfortante, né? Porque a estria ela fica com um aspecto cicatricial e causa muito transtorno, principalmente autoestima, e aí a cliente nos procura. Hoje eu vim aqui oferecer um procedimento, mostrar para vocês um procedimento bastante simples, né? Ele tem um custo-benefício bacana, né? E a gente vai mostrar a aplicação tanto na prática e eu vou mostrar aqui a parte teórica do procedimento. Mas antes a gente vai falar um pouquinho das estrias. As estrias, como é que funciona mais ou menos, né? Normalmente nesses períodos onde a gente tem ou um ressecamento muito grande da pele, né? A pele ela precisa acompanhar o crescimento, né? Normalmente o crescimento estirão ou o crescimento engorda e emagrece. E aí a nossa pele ela funciona mais ou menos como um elástico. Então se eu pegar aqui um elástico que eu acabei de comprar e entregar ali, você pegar o elástico e ficar abrindo e fechando ele, você vai ver que com essa brincadeira, ao longo do dia, o elástico tá bem bacana, bem não está frouxo, né? E aí, conforme a gente vai abrindo e fechando o elástico, ele vai ficando frouxo, ele vai rompendo a elasticidade dele. Então, é mais ou menos o que acontece com a nossa pele. Conforme a gente engorda e emagrece, conforme a gente cresce de uma vez só. Então, essas fases, normalmente, que a pele precisa correr contra esse tempo, né, que às vezes é muito rápido, ela não aguenta. E aí a gente tem ruptura das fibras de colágeno da derme que vão extravasar para a epiderme. Então a gente vai ter esse aspecto cicatricial que vai acontecer inicialmente, primeira fase da estria, quando ela começa a surgir, a gente percebe que dá uma vontade muito grande de coçar. Então a gente tem ali, né, a primeira fase que a gente chama de prurido, que é a coceira. Então, a pessoa coça, isso é muito comum na gravidez, né? As grávidas com aquela barriga muito grande passam a unha na barriga e aquilo ali dá vazão a uma situação que pum, explode tudo e a barriga fica toda riscada, né? Normalmente as pessoas coçam. O que elas deveriam fazer no lugar de coçar? Hidratar. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu hidrato, eu passo óleo. Óleo não é hidratante. Então, a primeira coisa errada que as pessoas fazem é achar que na gravidez, se elas passarem óleo, elas estão hidratando. O óleo, ele é um veículo que faz uma barreira. Então, a gente sabe que quando a gente joga qualquer coisa por cima do óleo, ele não se mistura. Então, é mais ou menos quando a gente coloca o óleo na pele, ele não penetra. E o fato dele não penetrar, ele acaba gerando um esgarçamento. E no momento, numa fase hormonal de ressecamento, né? Porque o ressecamento também tem relação com hormônios, né? E aí, muitas vezes, a gente tem alguma patologia ou uma tendência mesmo a um ressecamento ou até por conta de sol que a gente toma em excesso, ou até o fato da gente não hidratar quando sai do banho e toma banho muito quente. Tudo isso leva à ruptura dessas fibras. E aí a gente vai ter essa necessidade. Se a gente hidratar, se a gente tomar banho e tiver o hábito de hidratar, você não vai ter estria, porque você está compensando aquela perda, né, do manto hidrolipídico da pele. E aí você não vai ter esse problema. Porém, as pessoas não hidratam. Então, na correria do dia a dia, uma coisa muito comum, né, que acontece é as pessoas não hidratarem. Então, as pessoas que já têm tendência a esse ressecamento, ainda por cima, elas não têm o cuidado de fazer uma boa hidratação. Então, eu falo para as minhas clientes de estria que ela vai ajudar muito se ela já hidratar. Então, essa hidratação pode ser feita com qualquer veículo em creme, né? Você pode pegar os óleos, né? Óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de amêndoa e fazer esses óleos num veículo creme. Ou seja, ele vai ter penetração a partir desse veículo, né? Então não tem problema nenhum, inclusive a gestante pode usar, né? Então a gente tem vários cremes que são indicados
e que vão manter a pele hidratada. Uma coisa que eu preciso perceber é que o creme, se a minha pele puxa de uma vez e ela não fica hidratada ao longo do dia, o creme não tá bom. Então a gente tem que perceber a necessidade de hidratação da pele. Ou seja, que eu passo o creme e a minha pele fica lisinha ao longo do dia. Ou seja, que ela não esgarça, né? Dá aquela craquelada. Então a gente vê isso muito, né? As pessoas ficam com a pele branca, esgarçada, craquelada e acham aquilo normal, acham aquilo natural. E na verdade não é, né? Esse é um ponto para muito próximo aí à ruptura dessa fibra e o surgimento das estrias. Então a estria inicialmente ela começa com essa coceirinha, daí ela já aparece ali como um vergãozinho, né? Ela parece pequenininha e vermelhinha. Por quê? Porque a gente ainda tem vascularização presente ali, sangue correndo ali naquela região. Então, normalmente ela começa bem vermelhinha, que é muito comum a gente ver isso na grávida, né? Que aquelas estrias vermelhas. Depois elas vão ficando arroxeadas, que a gente chama de fase intermediária, que é a estria violácea. E depois a gente vai rapidamente para passar para a terceira fase, que é a estria nacarada. A estria nacarada é a estria branca, que as pessoas falam que é muito difícil tratar, né? Normalmente quando você vai procurar um tratamento num dermatologista, ele fala que não tem tratamento. Mas na verdade, por quê? Porque ele conhece de ativos, de medicamentos, e de fato não tem nada que depois que rompeu a fibra, trate que seja ou via oral ou via tópica. Né? Então, na verdade, a gente vai precisar dos recursos estéticos, hoje a gente tem vários, né? Carboxterapia, jato de plasma, microagulhamento, né? Que são ativos, que são tratamentos que também vão tratar as estrias. Porém, hoje a gente vai falar de um aqui que é mais simples. Então, a gente vai mostrar um procedimento, um aparelhinho, que tem um custo bacana e ele faz o processo inflamatório. Então, o processo, todos esses tratamentos que a gente citou, e o que a gente vai mostrar hoje, ele leva a um processo inflamatório. Então, por que a gente precisa de um processo inflamatório para tratar a estria? Porque essa ruptura, a partir do momento que ela já se deu, a gente vai precisar de um processo inflamatório acontecendo ali para que a gente tenha a situação contrária. Estimulei o fibroblasto a produzir colágeno, a gente vai ter o afinamento da estria e ela vai ficar imperceptível. Então a gente consegue disfarçar essas estrias, principalmente as brancas, né, conforme a gente vai evoluindo no tratamento. A gente vai unir duas situações, a parte do aparelho, da tecnologia, gerando esse processo inflamatório e dando o alimento para o fibroblasto, que é a célulazinha que produz o colágeno, se interessar por ficar ali na região. Então, o que o fibroblasto gosta? Ácido glicólico é um estimulador de colágeno, então a gente pode fazer peelings com ácido glicólico entre 50% e 70%. E eu vou colocar algumas formulazinhas para vocês. E vitamina C, ácido hialurônico, porque ele é hidratante e ele leva a água para o local. Ou seja, ele vai manter essa pele dentro dessa hidratação que a gente precisa, né? E não deixar a pele esgarçar. E a vitamina C. Vitamina C estimula o colágeno, hidrata, é antioxidante e ela serve de alimento para o fibroblasto. Então, se a gente pegar esses três ativos, ou faz um, na outra sessão faz o outro, e a gente intercala esses ativos durante as aplicações, a gente também vai ter a melhor penetração dele a partir do momento que a gente faz o estímulo inflamatório com um aparelhinho, ok? A contraindicação do procedimento é porque ele é uma corrente. Então, a gente vai falar aqui de um procedimento que é uma corrente galvânica, uma microcorrente galvânica, onde a gente vai ter polaridade, né? Uma corrente que tem como característica efeito polar. Então, o que a gente vai ter? Uma caneta e nessa caneta a gente vai acoplar uma agulha. Essa agulha é própria para esse procedimento, para esse equipamento. É uma agulha fina, bem pequenininha, que a gente chama de agulha para galvanopuntura ou eletrolifting. Ela normalmente vende num pacotinho com 10. E aí você vai acoplar ela aqui na ponta do equipamento. Essa agulha, essa ponta, ela já é a polaridade negativa. Por quê?
Porque na corrente galvânica, a polaridade negativa, ela é mais inflamatória. Ela vai fazer mais vasodilatação e ela vai fazer a hiperemia. Então, o que a gente vai ter? Processo inflamatório através da polaridade negativa dessa corrente. Se a gente usasse a positiva, a gente ia ter os efeitos contrários, vasoconstrição, e aí não é o que a gente deseja. Por isso o equipamento já vem definido. Ele vem com a placa, onde eu molho com água, ou eu coloco aquele silicone com gel, coloco próximo à área que eu vou aplicar, e essa aqui, vermelha, né, universalmente, é a polaridade positiva. E a polaridade negativa é a caneta, ok? Então, a gente tem basicamente essa corrente. E contraindicações de corrente normalmente estão ligadas ao quê? Placa, parafuso, marca-passo, gestante, né? Que são as principais contraindicações. Porém, se eu vou fazer numa área que está afastada da minha área com placa, eu não tenho problema nenhum. Eu levo, vai ficar o choquinho, a correntinha que você sente, o desconforto, é apenas localizado. Em alguns casos, se estiver muito próximo, a pessoa sente o desconforto ali na área da placa. E aí, não deve continuar o procedimento, ok? Então, as contraindicações inerentes à corrente mesmo. E o que é importante a gente avaliar? A gente vai avaliar a nossa cliente e se é uma paciente que tem coçou e deixou marca, cuidado. Né? Então, uma pessoa de fototipo alto, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que são as pessoas morenas, escuras ou negras. Por quê? Porque o risco que eu tenho nesse fototipo é porque se ela coçar, se aquilo ali, a calça ficar incomodando, se aquilo ali irritar, por cima da área que está inflamada, ele acaba deixando uma marca que não vai cicatrizar. Então, a gente tem que ficar atenta à cicatrização dessa região, ou seja, hidratar bastante, evitar que a paciente use calça apertada sobre a região, né? Às vezes o botão da calça fica bem em cima da onde você fez na barriga, né? Então, assim, existem algumas situações que bumbum, né? Normalmente a gente faz na região glútea e a pessoa fica sentada o dia inteiro. Então, são áreas que normalmente atritam ali com a calça. Calça jeans é péssimo, né? E aí, sempre pedir para a cliente usar roupas mais confortáveis, no caso até vestido é a melhor opção, nessas regiões, ok? Então, hidratar bastante. Então, sempre essa orientação é muito importante para que a gente evite uma situação que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que é o fato de você acabar escurecendo a área. Então, o nosso objetivo não é ganhar uma hipercromia, ou seja, uma mancha escura. Não, o nosso objetivo é afinar, clarear a cada sessão, né? Então, normalmente as pessoas perguntam, com que frequência eu faço? Todo e qualquer tratamento de estria é com uma frequência de 20 a 30 dias. A gente não realiza antes, não pode ser feito semanal. Por quê? Porque só o processo inflamatório demora 1 semana em qualquer aparelho. Então, se você quer colágeno, ele só vai responder com 10 dias. Então, fisiologicamente falando, o nosso organismo, ele passou o processo inflamatório, aí é que ele vai produzir o colágeno. E aí é que ele vai começar a apresentar resultados. Se a gente faz outra sessão antes disso, a gente não dá tempo dessa situação acontecer. Então, sempre respeitando a cicatrização completa, o ciclo completo de cicatrização. Então, é melhor fazer com 30 dias do que fazer, de fato, com menos de 10, tá? Ou semanalmente. Então, é um procedimento para ser feito com mais espaço, né? Com mais tempo. E sempre casando a parte de cosmetologia com a parte da tecnologia, que é muito importante, essas duas situações. E prognóstico, né? Quantas sessões eu falo para o meu cliente? Bom, isso varia, né? Por quê? Porque a gente está falando aí de metabolismo. Existe uma diferença de cicatrização de cada um, existe uma diferença de resultado de cada um, então a gente não pode dar um número, mas a gente, mais ou menos com um pacote de 10 sessões, ela vai notar uma diferença, né? E é claro que vai depender de todo o cuidado que ela vai ter, ou seja, dessa hidratação, de tudo isso que a gente está colocando aqui, que são situações importantes, ok? Então agora vamos mostrar
a aplicação do equipamento, né? Então aqui a gente tem duas possibilidades com esse aparelho. A gente pode fazer a corrente galvânica e, no caso aqui, com a nossa canetinha e agulhinha, a gente vai fazer a microcorrente galvânica, né? Que seria aqui na parte de baixo da microgalvânica, setinha para baixo, e aí a gente já mudou aqui para microcorrente galvânica. A gente tem a opção de fazer a penetração de ativos com a corrente galvânica ou essa opção aqui. Então aqui a gente vai colocar 100 miliamperes, que é a intensidade que a gente vai usar inicialmente. Se o cliente estiver tranquilo, a gente pode até aumentando gradativamente, mas 100 miliamperes já é o suficiente para dar um processozinho inflamatório interessante, então não precisa mais do que isso. Colocou 100 miliamperes e aí a gente coloca a placa. Então é um procedimento muito simples, um aparelho muito simples, leve, fácil de levar, né? Então você tem a opção de botar numa casezinha, colocar na sua bolsa e atender em qualquer lugar, né? O que é uma vantagem. E aí, a partir do momento que eu já coloquei na pele do cliente, ele já vai acoplar e a gente já vai fazer a introdução da agulha. Então, você pode fazer um teste se está passando corrente no cabo do equipamento. Então, a gente pode fazer isso aqui, testar o cabo. Então, a gente vai tirar. Então, aqui no jacaré, a gente vê que está piscando, ó, ou seja, ele está passando corrente. Tá? Então aqui só um teste para vocês verem que o aparelho, para vocês testarem se ele está passando corrente, ele acende aqui essa parte do OK. Bom, então muito simples e de custo muito bom, tá? Então, em geral, o aparelho custa na faixa de R$500, 490, R$500, e você pode cobrar uma sessão na faixa de 120, mais ou menos. Então tem um custo-benefício bom este equipamento e um resultado também, se você fizer tudo certinho, se sua cliente foi bem orientada, você vai gostar muito dos resultados. E eu vou mostrar para vocês uma cliente com estria na região do abdômen, depois de 2 gestações, e fases diferentes da estria. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui a gente acoplou a agulha na ponta da caneta e a gente também colocou aqui a placa condutora de corrente próxima à região que a gente vai tratar, que no caso é essa área aqui com estria. Aqui são algumas áreas que a gente já fez e a gente vai dar continuidade aqui para vocês verem, tá? Eu abaixei a minha máscara para vocês poderem me ouvir, para ficar mais nítido, mas sempre com máscara, luva, todos os EPIs. Passamos álcool nessa região, né? A gente já passou, vamos passar novamente. Deixa sempre a gazezinha próximo, caso precise, né? Alguma área mais vascularizada. E aí a gente tá início aqui. Então, a agulha, ela é própria para esse procedimento. A gente compra com agulha para galvanopuntura ou eletrolifting. E ela é bem pequenininha. A metade dela é bem fininha e só entra a pontinha mesmo. Então, sempre a 45 graus, segura como se fosse uma caneta. E aí você vai a 45 graus, dá uma puxadinha. Ele é bem dérmico, né? Então ele precisa atingir apenas a derme para que a gente tenha o estímulo de colágeno. O colágeno, ele só responde a partir do momento que eu tenho um processo inflamatório na derme, né? Como vocês já estão vendo aqui que já tem umas que já ficaram mais hiperemiadas, né? Vermelhinhas. Então a gente dá essa puxadinha e faz em toda a extensão. É um procedimento um pouco cansativo, a vista fica bem cansada, por quê? Porque a gente vai bem próximo um ponto do outro, né? Bem próximo uma área da outra. E a gente dá essa puxadinha para fazer o descolamento também do tecido. Como vocês podem ver, a cicatriz dela é branca, né? Uma cicatriz nacarada, né? Um tecido cicatricial. E aí, para que a gente consiga estimular o fibroblasto a produzir o colágeno, somente a gente pode tratar qualquer tipo de estria. Aqui vocês podem reparar que ela tem uma estria mais arroxeada, que a gente chama de estria violácea, porque aqui a gente já teve um processo inflamatório que já fez a estria evoluir
da branca para um quadro intermediário. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. A mesma situação aqui. A gente gera o processo inflamatório e depois a gente vai ter vascularização. Então o caminho é contrário, né? A gente vai passar pelas fases contrárias até que ela fique fina e imperceptível. Quando a gente termina o procedimento, a gente vem com um ativo que funcionaria como, no caso aqui, o alimento para o fibroblasto, que pode ser uma vitamina C, um ácido hialurônico, a combinação dos dois, pode ser um ácido glicólico, qualquer ativo que tem como objetivo o estímulo do colágeno. Então, a gente vai botar no protocolo para vocês essa aplicação. E aí é só terminar e na sequência já colocar o produto. Podem reparar como que fica. Bem inchadinho, bem vermelhinho, e é exatamente como estão essas estrias aqui, que é o nosso objetivo. E fazer toda a extensão dela, ou seja, para que ela fique toda inchadinha. Aqui a gente vai aplicar o ácido hialurônico com a vitamina C, né? O ácido hialurônico porque ele é bem hidratante, então muito importante a hidratação no caso da estria. E a vitamina C, que além dela ser bem hidratante também, ela é estimuladora de colágeno, então ela serve de alimento para o fibroblasto trabalhar aqui nessa região. Então, a partir do momento que a gente gera o processo inflamatório, a gente dá ali o ativo, né? O alimento para o fibroblasto continuar trabalhando aqui nessa região. Então, aqui a gente deixa uma camadinha do produto, para vocês verem. Então, aplicou, passou o produto, deixou. A cliente pode dar continuidade em casa usando um produto específico home care, como a vitamina C, que vocês orientem ela a usar. Ou apenas a hidratação com Bepantol mesmo. Nessa fase aqui, que já gera o processo inflamatório, é importante a cliente não usar calça apertada, nada que agrida a região, principalmente durante uma semana. Bom, pessoal, então, aqui a gente finaliza o nosso workshop. Qualquer dúvida a gente está à disposição e aqui nós realizamos a prática nas estrias.